Meu nome é Eliana Scott Muse, sou professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG e fui professora associada à Universidade de Poitiers, na França. Entre diversas publicações em livros e revistas nacionais e estrangeiros, ressalto a edição da Poesia Completa de Honório Armond, que realizei juntamente com a professora Nancy Maria Mendes, e a participação na edição da Obra Completa de Cláudio Manuel da Costa, organizada pela professora Melânia Silva Guiar e publicada no volume Poesia dos Inconfidentes, editada pela Nova Aguilar. E fui também responsável pela edição do poema Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, integrante do volume Épicos da coleção Multiclássicos, organizado pelo professor Ivan Teixeira e publicado pela EDUSP e pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Vamos falar hoje do poeta Honório Armond, o poeta da dúvida. Poucos são os leitores de poesia brasileira, e especialmente mineira, que terão ouvido falar de Honório Armond, poeta nascido em Barbacena em 1891. Entre as montanhas de sua terra natal, ele viveu modestamente, ganhando a vida como professor de ensino secundário e, entretanto, ele foi um autor de uma obra poética singular na literatura brasileira, na qual se revela um espírito inquieto, contestador, em permanente conflito, sempre em busca de uma resposta, jamais encontrada, para a dor de existir. Veiculada em sonetos perfeitos, essa voz se insere, tanto nos temas como na forma, naquele período indistinto e eclético das primeiras décadas do século XX, que, como assinala Leila Perrone Moisés, tanto pode ser chamado de neoparnasiano, como de neossimbolista ou de pré-modernista. Honório Armond escreveu 3 livros: Ignota Ideia, de 1917, Perante o Além, de 1921, e um volume de poemas em francês, Le Voix et le Bonheur, de 1932. Vamos abordar esse último mais além. Já nos títulos dos 2 primeiros delineiam-se alguns temas e tendências que norteiam a sua poesia. Em Ignota Ideia, o uso do latim, língua morta, índice de erudição, bem como a referência às deusas desconhecidas que tecem o destino humano. Em Perante o Além, a inquietação do poeta diante do sentido da vida e da morte. Além dos livros, Honório Armond manteve publicação regular em diversos periódicos de Minas e do Rio de Janeiro, mas principalmente no jornal Cidade de Barbacena, até o ano de sua morte, em 1958. Apesar de seu temperamento introvertido, foi um poeta reconhecido pela sua geração, tendo sido apreciado por contemporâneos como Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, entre outros. Abigail Renaud aponta a influência de Honório Armond em sua obra, e em ensaio publicado em 1927 considera-o, aqui eu estou citando Abigail, a mais notável expressão poética de Minas. Fim de citação. Esse reconhecimento traduziu-se na sua eleição para a Academia Mineira de Letras, onde ocupou a cadeira de número 38. Entretanto, o advento do modernismo constituiu para ele um grande choque. A nova estética e seus pressupostos nada tinham a ver com esse poeta angustiado, cuja formação e sensibilidade deitam raízes no século XIX. Consciente disso, ele se recolheu à sua clausura barbacenense e não mais ousou publicar poemas em livros. A partir daí, seu nome e sua obra mergulharam num ostracismo injustificado. A consciência dessa injustiça nos levou a professora Nancy Maria Mendes e a mim ao projeto de uma edição da obra completa de Honório Armond.
A maior dificuldade que encontramos foi a inexistência de arquivo pessoal do poeta, que, propositalmente ou não, nada guardou de seus manuscritos. Foi iniciada, então, uma longa pesquisa, até certo ponto aleatória, em jornais e revistas da época. Além das bibliotecas da Academia Mineira de Letras e da Mineiriana, foram consultadas a hemeroteca da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, os arquivos da imprensa oficial, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, bem como a da Casa de Rui Barbosa e a da Academia Barbacenense de Letras. A pesquisa mais prolongada, mas a que ofereceu maior coleta, foi realizada na tipografia do jornal Cidade de Barbacena, e foi também a que ocorreu nas mais inusitadas condições, em meio ao barulho das máquinas e à movimentação dos tipógrafos, assentadas em precários banquinhos ou cadeiras e tendo os enormes volumes encadernados apoiados em uma escada, examinamos, página por página, todos os números desse jornal diário, de 1917 a 1958, datas que marcam o início e o fim da atividade poética de Honório Armond. Foram encontrados 25 poemas, 15 dos quais inéditos. Outros foram localizados em diversos jornais e revistas, entre os quais a Revista da Academia Mineira de Letras. Além das publicações, encontramos também manuscritos autógrafos, junto à família do poeta, em cadernos de lembranças de senhoras barbacenenses e até 6 poemas no Fundo Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Sabe-se bem que, ao contrário de Honório Armond, seu amigo Guimarães Rosa guardava tudo. O resultado dessa prospecção foi compilado no volume Poesia Completa de Honório Armond, publicado pela Veredas e Cenários em 2011. Aqui está, essa é a capa desse volume. Mas é tempo de passarmos a uma análise sucinta da obra poética de Honório Armond. Como já foi dito, ela é anterior às primeiras manifestações modernistas, tendo por referência as estéticas europeias constituídas na segunda metade do século XIX. A forma privilegiada da poesia de Honório Armond é predominantemente o soneto. Na concisão e no equilíbrio dessa forma perfeita manifestam-se a angústia, o pessimismo, a divisão interna do poeta. Entretanto, em sua obra, o soneto não é apenas a mais perfeita das obras poéticas, mas a representação icônica da contradição interna do poeta. Esse campo, dividido em 2 quartetos e 2 tercetos, lhe oferece a arena onde se afrontam incessantemente 2 gladiadores, sentimento e razão, ciência e fé, espírito e matéria. Nesse espaço agônico não há lugar para desdobramentos líricos e efusões sentimentais, mas tão somente para uma interrogação contínua, a tal ponto que um sinal gráfico, o ponto de interrogação, torna-se o título de 2 de seus poemas. Num desvio de função bastante moderno, o ponto de interrogação torna-se o ícone do texto poético, encenando e sintetizando dramaticamente a busca desesperada do poeta por uma resposta à questão maior que se coloca ao ser humano, o sentido da vida. Sob o foco dessa interrogação implacável, a poesia de Honório Armond despe-se não somente de acessórios e ornamentos, mas até mesmo de todo elemento contextual, tais como coordenadas espaciais e temporais, ações e atores, circunstâncias e modalidades da enunciação. É uma poesia que não se situa em nenhum tempo ou lugar, nem se dirige a nenhum interlocutor imediato, assumindo quase sempre a forma de um monólogo recorrente onde pulsa, pura e abstrata, a questão obsessiva. Aqui eu cito uma estrofe de um dos poemas intitulado Ponto de Interrogação. Quando em mim mesmo o espírito concentra, nas minhas horas de amargura e spleen, penetro a minha essência e dela dentro inquiro-me a que vou, donde provim. Questão para a qual o poeta só encontra uma resposta. Do nada e para o nada, e então reentro num tédio e num torpor que não tem fim.
O pessimismo, a descrença, a angústia que dão tom à poesia de Honório Armond não são apenas sintomas de uma neurose pessoal ou nem mesmo de um pathos recorrente na literatura produzida em Minas Gerais. Esse sentimento do mundo dissemina-se na literatura europeia da segunda metade do século XIX e início do XX, e exprime o profundo mal-estar que acompanha o advento da modernidade na cultura ocidental. A ascensão de uma burguesia capitalista ao poder econômico tem consequências decisivas sobre o conjunto da vida social, inclusive sobre a literatura. O movimento parnasiano e sua divisa da arte pela arte é uma primeira reação a essa tendência utilitária. O prefácio manifesto de Théophile Gautier a seu romance Mademoiselle de Maupin, de 1834, radicaliza, cito aqui Gautier, só é verdadeiramente belo o que não serve para nada. Fim de citação. O culto da forma difícil, a valorização de sua solidez, a escolha da matéria resistente, tais como o mármore, o ônix, o esmalte, que aproximam a poesia da escultura, buscam afirmar a estabilidade da arte, a perenidade da forma em um mundo em desagregação. A estética parnasiana já é uma resposta à intuição de um deslocamento profundo na vida e na arte. De fato, as transformações sociais, as mudanças urbanas determinam uma nova relação do homem consigo próprio e uma percepção inédita do tempo. Um instante torna-se o coração da experiência, o universo se fragmenta, seu sentido vacila, torna-se incerto e duvidoso. Os poetas parnasianos buscam reconstruir, na dimensão poética, uma impossível unidade, a solidez de um mundo perdido, e a noção dominante de progresso opõe a máscara intemporal da impassibilidade. Baudelaire é uma espécie de antena poética que capta e processa a experiência do novo em toda a sua extensão. Henri Mechonique observa em Modernité que a poética de Baudelaire elabora toda uma teoria do sujeito, onde o presente é definido como passagem do sujeito, e onde a modernidade se constitui a partir de uma concepção de beleza passageira, fugaz, determinada pelo presente. E Mechonique cita Adorno, que assinala com agudeza um ponto-chave da questão. Citação: quando o modernismo se articula pela primeira vez em Baudelaire, ele adquire imediatamente o tom da infelicidade. O novo é aparentado com a morte. Fim de citação. A poesia de Honório Armond tem suas raízes nessa poética pós-romântica, onde tem início a modernidade e onde já se pode sentir o profundo mal-estar, a dúvida, a incerteza engendrados pela percepção da desintegração de um universo até então estável. Como Baudelaire, o poeta barbacinense experimenta a sensação de ser prisioneiro de um mundo sem envergadura, sem aura, sem esperança. O pessimismo ético de Baudelaire, decorrente da consciência aguda da dupla postulação do homem para o bem e para o mal, está profundamente entranhado na poesia de Armond e recoloca em cena a questão religiosa descartada pela tendência laicizante da segunda geração romântica. Diante da incontornável presença do mal, Baudelaire o elege como objeto poético e sua relação com a religião se inverte em satanismo. Em Honório Armond, essa tendência aparece sob uma forma atenuada, como no poema Velha História, onde o poeta se refere ao Sermão da Montanha, invertendo, no último terceto, as bem-aventuradas proferidas por Jesus. E eu me ponho a pensar, e outros o pensam, que através das idades tua bênção transformou-se Jesus em maldição. Quase sempre, entretanto, o poeta oscila entre a crença e a descrença, a fé e a dúvida, como se vê no soneto Invocação de Ignota Ideia, onde ele afirma na primeira estrofe: eu que não creio em ti, ó Nazareno, que a crença para mim nada traduz, mas que respeito o teu ideal sereno, todo feito de paz, de amor, de luz. Nos dois tercetos, porém, sua posição se inverte. Ele admite a possibilidade há pouco negada e invoca aquele em que não crê.
Mas se és Deus na verdade, e se tu sondas os corações e vê o tumultuário combate que há no meu de sonhador, desce a mim, calma o céu, aplaca as ondas e ajuda-me a levar ao meu calvário minha vida, meus sonhos, meu amor. A marca de Baudelaire não incide apenas sobre a questão religiosa. Ela se faz presente em toda a poesia de Honório Armand. Em suas horas de amargura e spleen, termo baudelairiano por excelência que designa a forma moderna da melancolia, em sua inspiração poética que só encontra, citação, a sombra, o tédio, o luto informe e eterno, fim de citação. O poeta se interroga reiteradamente sobre as causas dessa tristeza no poema Dentro da Noite. Esta grande amargura que me enlaça e que eu não sei dizer por que me vem, hereditariedade da desgraça, idiosincrasia para o bem. Engendrada a partir desse sentimento de luto e tristeza, a metáfora da decomposição, já presente em Théophile Gautier, torna-se recorrente tanto na obra de Baudelaire quanto na de Armand, e é o tema mais evidente caso de intertextualidade entre os dois poetas. Em um poema de Le Fleur du Mal, intitulado Une charogne, uma carcaça, Baudelaire evoca a cena de um passeio com a amada, onde se dá o grotesco encontro de um cadáver em decomposição, cadáver de animal, que exala pútridos odores e cujas pernas abertas lembram uma mulher lúbrica, o que provoca um deslocamento metonímico do cadáver à companheira. Em A um Cadáver, Honório Armand faz da própria amada destinatária do poema o objeto da decomposição. A justaposição da beleza e do perfume da rubra rosa aromal e dos odores fétidos de sua putrefação, sem a presença mediadora do animal, torna o contraste mais contundente. Sendo a beleza e a graça, enjaulaste a quimera. Foste o sonho que embriaga e o abismo que devora. E já não cheiras bem. Teu cheiro engulhos gera. Não te suportarão daqui a meia hora. No poema de Baudelaire, uma cadela espia atrás das rochas, aguardando o momento de atacar a carniça. Em Armand, até um cão se afastaria do cadáver, afugentado pelo insuportável mau cheiro. E hoje aqui, se algum cão de ti se aproximara, ó punhado de lama, o próprio cão fugira, tal o bafo que vem da aberta sepultura. Surpreendentemente, o tom do poema de Honório Armand é mais cru que o de Baudelaire, o efeito de horror que provoca mais visceral. Nessa diferença parece influir a construção da mulher nos dois poetas. Em Baudelaire, a mulher desejada vem sempre envolta num clima de erotismo intenso que o poeta busca prolongar, sem, entretanto, escamotear a reversibilidade que afeta essa imagem. Ora anjo, ora demônio, filha, irmã, feiticeira. No poeta mineiro, o fascínio exercido pela mulher é uma impressão poderosa e, por isso mesmo, logo reprimida pelo medo e desconfiança. Como a esperança, a mulher é falsa e vã. A poesia de Honório Armand apresenta, entretanto, uma outra face radicalmente anti-baudelairiana. Enquanto o poeta francês, tão Dante de uma época decaída, na expressão de Barbey d'Aurevilly, transpõe um umbral sem retorno e sem esperança, o poeta mineiro, apesar de todo o seu negativismo, busca um caminho, uma resposta. Para Baudelaire, a poesia não pode ser assimilada à ciência, à filosofia ou à moral. Citação, ela não tem a verdade por objeto, só tem a si mesma. Fim de citação. Honório Armand, que busca o conhecimento acima de tudo, vai se inspirar em outros poetas franceses. Sully Prudhomme, parnasiano pelo culto da forma e da ciência, que sonha em unir a poesia. Mas, sobretudo, Leconte de Lisle, chefe da escola parnasiana francesa, em quem encontra afinidades formais e temáticas. Um e o outro têm em comum, além da forma perfeita, a mesma ansiedade, inquietude e desespero. Em seu primeiro livro, Poemas Antigos, Leconte de Lisle encontra no politeísmo grego a expressão de uma ordem e harmonia perfeitas, e vê na Vênus de Milo
o seu símbolo perfeito. Em Poemas Bárbaros, porém, o poeta inaugura uma nova via não canônica e interroga formas religiosas e filosóficas produzidas em culturas que escaparam ao domínio grego ocidental, como as da Índia, da Escandinávia, da Polinésia, entre outras. Nos mitos e cosmogonias clássicos e bárbaros, Leconte de Lisle busca, e eu aqui o cito, o fundo pensante da humanidade, uma possível saída para o impasse ocidental e atribui à poesia a função de ponto de encontro da ciência, da beleza e da criação intelectual. Honoré Armand bebeu avidamente dessa fonte. Traduziu Leconte de Lisle, buscou na filosofia budista apaziguamento para seus conflitos. No soneto A Grande Ilusão, a epígrafe é tomada ao filósofo indiano Sankara, que expõe no Vedanta doutrinas hindus de fundo monista. A epígrafe é a seguinte: a alma individual se identifica à alma universal. O mundo exterior veio de Maya, é a grande ilusão. O conhecimento, e não a virtude, é que eleva o homem ao espírito divino. Mas o distanciamento budista, buscado como esquecimento e lenitivo, não consegue apaziguar a inquietação do poeta. Quando sobre mim baixar a paz que Buda prometeu aos fiéis no calmo Veluvana, quando a força vital que a seus golpes me escuda falhar e vier a morte, a contingência humana, que serei eu ao entrar na imane sombra muda e o meu ser se integrar em teu seio, ó Nirvana. A temática do nada não exclui, na poesia de Leconte de Lisle, um grande interesse pelas teorias evolucionistas. Na segunda geração parnasiana, atenua-se o radicalismo contra o pensamento dominante na época, e alguns desses poetas são contagiados pelo espírito positivista, então bastante popular, cujos principais pilares eram a oposição ao cristianismo e a fé absoluta na ciência, com o objetivo de regenerar a humanidade a partir de sua organização racional e científica. Honoré Armand não passa incólume por essa tentação. Em voz íntima, sua dicção assume a amplitude e a grandiosidade da voz de Leconte de Lisle para celebrar o mundo novo aberto pela ciência. Na minha voz profética de estrige, eu canto a grande voz que dirige as forças conjugadas da matéria, a força que objetiva e determina a energia intratômica divina que da vida fabrica a eterna essência. Entretanto, apesar dessa profissão de fé proferida no poema Credo de um Monista, já aqui se instaura o desconforto em relação à crença positivista na ciência e na razão. E essa é a mais bela estrofe do poema. Desejando inquirir-vos e estudar-vos, eu vos fanei, qual dissecasse em parvos a rosa, a ver de onde ela estila o odor. Não vos achei a fonte do perfume, e entre as mãos vi morrer aroma e flor. Apesar de sua adesão à ciência, ao budismo e à filosofia materialista, Honoré Armand percebe que as respostas oferecidas por esses sistemas de pensamento são insuficientes e não resistem à sua implacável interrogação. Em um dos seus poemas intitulados Ponto de Interrogação, a solução nirvânica mergulha-o, aspas, num tédio e num torpor que não tem fim. Fim de citação. E o faz observar que algo lhe escapa nela, não encontrando lugar nem explicação. E a força anímica que constrói esses vínculos tenazes, ligando coração a coração, o poeta se dá conta de que, abre aspas, na impassibilidade do granito há uma fenda sutil que a morte esconde, fecha aspas, que as novas respostas não valem mais que as antigas e que ao homem desamparado resta apenas caminhar entre ruínas. É o que ele nos dá a ver num de seus mais belos sonetos, Thamos Paméguas. Crepúsculo dos deuses. É o crepúsculo de um luminoso dia que declina. Thamos morreu. Os imortais se vão. Que nos resta? Um larário ermo e minúsculo, e dos montes da Grécia ou da Sabina, um pedaço de mármore no chão.
No infindável jogo de contrastes que sustenta a poesia de Honório Armand, não há nenhum ponto de fixação. O poeta oscila continuamente entre concepções opostas. Se na definição materialista do amor ele aponta uma falta, a da força anímica que une os corações, em outro momento esse suplemento é brutalmente negado. Eu cito aqui um verso do poema Amor. O amor é a raiva, a rábida luxúria, suprema vibração da carne espúria. Mais ainda, nesse mesmo soneto, ele ataca e ironiza os poetas decadentes que constituem o fundamento de sua própria sensibilidade e formação poética. Para o lirismo desses decadentes, os arautos do reino da utopia, o amor não passa de melancolia, de sonhos e luares lactescentes. E, no entanto, ninguém é mais decadente que Honório Armand com sua amargura, seu pessimismo, seu idealismo exasperado. Dessa forma de sensibilidade característica do final do século XIX, definida por Baudelaire como a consciência da inaptidão da linguagem clássica para traduzir as emoções próprias às épocas de declínio, por ele comparadas aos esplendores do sol poente, Armand herdou a morbidez, as sensações requintadas e o gosto pelos termos raros e eruditos, a neurose da língua que traduz o desequilíbrio do sujeito moderno, a percepção de sua decomposição. Não é sem razão que essa metáfora é tão frequentemente na sua poesia e de toda uma época. Se a poesia de Honório Armand não opera uma remodelagem do significante, uma revolução da linguagem poética como a que promoveram Mallarmé e Lautréamont, e no Brasil o modernismo, ela revela abalos e falhas na lógica dos sistemas e no jogo infinito dos paradoxos, consegue escapar à imobilização imposta pelo círculo fechado de normas e categorias. Situando-se no intervalo, na falha, no espaço descentrado do heterogêneo, Honório Armand experimenta, no soneto Contrastes, o muito moderno sentimento de irrealidade do sujeito. Eu cito aqui: não sei se sou real ou fictício, nem tenho a concepção do próprio eu. Vamos abordar agora o volume de poemas em francês Le Voix et le Bonheur. De 1921 a 31, como já se disse, Honório Armand não publicou nenhum livro, apenas poemas em periódicos, sobretudo no jornal Cidade de Barbacena. Esse longo silêncio parece ter sido uma resposta muda do poeta, impactado pelo modernismo cujas premissas lhe eram tão estranhas. Em 1931, ele rompe esse silêncio com Le Voix et le Bonheur, um volume de poemas em francês, língua da cultura e da poesia por excelência no século XIX. Por detrás da máscara e do refúgio que lhe oferece essa língua estrangeira, o poeta apresenta um conjunto perfeitamente estruturado, constituído de 14 sonetos que se dividem em 2 grupos de 7 poemas. Le Voix, as vozes, e Le Bonheur, as venturas. Nesse jogo de espelhos, em que, num perfeito paralelismo, cada elemento remete a seu correspondente, ressalta-se a importância do número 7 e de sua poderosa carga simbólica e esotérica, bem como de sua duplicação em 14, que corresponde não somente ao número de poemas do livro, mas também ao número de versos de cada poema. Aqui o poeta atinge a perfeição e a harmonia absolutas. As vozes que falam no primeiro segmento afastam-se radicalmente da que assume o discurso nos 2 livros anteriores. Em contraposição ao sujeito que nos poemas em português questiona incessantemente, essas vozes não interrogam, não discutem, não buscam uma resposta. Elas falam docemente de sentimentos e sensações sutis, de fantasmas do passado, de desejos irrealizados, do horror da morte, e retomam incessantemente o mesmo tema: o fracasso da vida, o naufrágio das ilusões. O segundo segmento do livro, Le Bonheur, também constituído de 7 poemas, desenvolve um tema totalmente inesperado, o da felicidade
tão incompatível com o universo armondiano. Nessa sequência, realiza-se uma metamorfose, uma inversão por meio da qual as desventuras do poeta transmutam-se miraculosamente em venturas. Por exemplo, o primeiro poema, Bonheur de croire, Ventura de crer, é um apelo emocionado a um Deus tantas vezes negado, desafiado, injuriado, mas sempre presente na poesia de Honório Armand. Aqui o poeta não mais acusa nem blasfema. Pelo contrário, bendiz a Deus por suas dores e sofrimentos. O poeta renuncia a seu orgulho, aos questionamentos, às profissões de fé na matéria e na ciência e se entrega inteiramente à força poderosa que tirou do nada o pensamento e a forma. Outra aventura extraída do sentimento é a redenção do amor em Bonheur d'aimer, Ventura de amar. Num soneto onde recuam ecos baudelarianos, a sensualidade da mulher não conduz, como nos poemas em português, a sensações de ansiedade e medo. Pelo contrário, o poeta bendiz a Deus por esses momentos de felicidade e deseja, citação, como última absolvição, a voz, as lágrimas, os lábios e o seio da amada. Fim de citação. Na poesia de Armand, o inquietante estranhamento manifestado na língua materna, espaço da representação, dissipa-se na língua francesa, onde a escrita se faz na língua e no lugar do outro. Nessa condição de alteridade, o poeta inverte os signos de conflito e divisão em signos de conciliação e apaziguamento. Em brilhante ensaio em que analisa a escrita freudiana, Michel de Certeau, em L'écriture de l'histoire, mostra que ela começa como um êxodo e se faz em línguas estrangeiras. Línguas que não se definem como a casa do ser na concepção de Heidegger, mas como alteração itinerante onde, deixando de ser o discurso que dá a coisa ou que é sustentado por um lugar, o texto torna-se ficção. Compostos numa língua ela própria sonhada, porque estrangeira, extraída de seu contexto, de seu uso comum para se tornar língua da poesia, os poemas franceses de Honório Armand inscrevem-se no não lugar da ficção e da morte, onde alcançam o entendimento infinito de Deus. Obrigada.